veja só, por que esse código tem que ser louvado? Segundo o próprio Rocco, não muito modesto, mas ter terminado com alguns não laudatórios hábitos forenses. Ele não queria que os advogados falassem. Ele achava que lá era perda de tempo. Ter desflorestado a selva das nulidades, profícua delícia dos caçadores de ardis, e dissecado a fonte dos gravames formais, ter tolhido o meio para fáceis causas de anulação a que se prestava o Instituto das Notificações, ter cortado as asas da logorreia torturante frequente na fase de instrução, defesa oral, e ter introduzido outras similares reformas, não será certamente agradável àqueles habituados a se beneficiar e também a abusar das fragilidades do vigente ordenamento processual. Ora, é uma espécie de contra-reforma às ordenações de 1670. Isso é o que o Manzini gosta. É o código lá da Inquisição Francesa. E o Cordeiro tem uma expressão chamada cripto inquisitório, que é fantástica, porque afinal de contas é o cripto, né? Encriptar, é transformar algo não necessariamente inquisitorial, ou não expressamente inquisitorial, através de formulações que aparecem no semi-garantismo. Não é melhor para o réu? Como não vai ser? É em nome da coletividade, em nome dos direitos, em nome da democracia, seja o que for. Esse é o cripto inquisitório. Temos criptoacusação, você acusa por A, mas estava embutido lá uma determinada imputação. Você começa a pulular, nem pipoca. Você começa... Não, realmente essa aqui não é, mas tem outras 4 que poderiam ser. De novo, é um self-service em termos de imputação numa acusação cripto-inquisitória. Não é uma má redação. A denúncia é feita para que você não possa... que você possa se defender, é uma denúncia alternativa velada. É isso? Isso é o cripto, que quer dizer que é você buscar um texto, que é um texto inquisitório, e dar ele as feições do fascismo, é acentuar os problemas, reduzir os problemas do antigo sistema inquisitório, torná-lo mais efetivo. É disso que trata esse código. A magistratura, ela não houve grandes alterações no sentido de codificação, de organização judiciária, muito embora existiam determinadas portarias endereçadas aos juízes que limitavam o seu trabalho. Então, o juiz não precisava, como na Alemanha, fazer juramento ao nazismo. Ele só precisava seguir as ordens. Então, se for pegar a obra fundamental, a mais bem escrita a obra sobre magistratura que eu conheço, que é da Antonella Meniconi, chamada História da Magistratura Italiana. E a própria escola de Macerata, que é a escola mais séria em termos de história do direito na Itália, junto com a de Florença, vai trabalhar todo um compilado das instruções e das portarias dirigidas aos juízes nesse período. O juiz tem liberdade de prova, mas não liberdade de conformação. O juiz não pode começar a agir contra o regime, embora tenha liberdade de prova, que aparentemente é paradoxal, mas não é se tratando do regime. Quais são então as estruturas? Número 1. A primeira estrutura, a chamada investigação preliminar. A investigação preliminar italiana era composta de dois modelos, a chamada instrução sumária e instrução formal. A instrução sumária era coordenada pelo Ministério Público, e o Ministério Público poderia tomar todas as medidas que entendesse cabíveis, independentemente de autorização judicial. Por quê? Porque ele era magistrado. Um magistrado é imparcial. O Ministério Público é uma parte imparcial. Quais são os fundamentos? Aliás, é a segunda. A segunda é a formal. Então é o juiz. É o juiz que atua na investigação. Da mesma maneira, só troca o Ministério Público pelo juiz. Continua sem defesa. Aliás, o direito de defesa é o direito de indicar o defensor que não tem acesso aos autos. É isso. Não tem defensor, tá? Direito de defesa, basta você indicar o defensor, ele sabe que tu está preso. E é o que ele pode fazer. Não tem acesso aos autos. É uma fase em que o rito sumário ou formal, instrução sumária ou formal, depende da vontade do MP. Ele pode isto ou pode aquilo. Pode optar por um sistema, pode optar por esse. Esse é um dos perigos de delegar ao órgão acusador qual é o rito que ele vai tomar. Coisa que não foi completamente eliminada pela reforma de 89. O rito
Não pode ser, não poderia, né, ser escolhido. Mas esse é um processo em que o réu pode cooperar. O réu pode se declarar culpado. E se declarar culpado, o jogo é outro. Atual processo italiano. Então, não é uma participação aqui, é um processo cooperativo, né? Se ele é culpado, o rito é mais sério. O De Marsico, Alfredo De Marsico, um dos grandes pensadores do processo penal que atua nesse período, diz, olha, quais são as vantagens desse modelo? Recolher provas com celeridade. Recolher provas de forma mais fidedigna ao fato que aconteceu. É interessante para o réu que seja rápido. Veja, é uma garantia dele que a instrução seja rápida, sem advogado, sem nada. Não precisa, porque é um órgão imparcial. Obter a prova por uma forma menos formal dá mais economia processual, dá mais proximidade com o fato. Né? O sacrifício contraditório, bom, esse é um problema menor, porque existem critérios que autorizam, critérios que são mais importantes que o contraditório. Então, a parte imparcial vai ser o argumento fundamental para que a instrução preliminar tenha como fundamento a coleta de prova. Então, aqui o Cordeiro vai fazer uma crítica absurda em termos disso. Ele vai chegar a dizer, olha, então se o Ministério Público pode escolher o rito porque é mais rápido, então para ser mais rápido ele já deveria julgar, ele deveria ser mais rápido. Esse é o argumento. Um processo em segredo, completamente em segredo. Mas fundamentalmente eu preciso entender uma coisa. A instrução preliminar ela tem uma função não declarada, que é ou bem construir o elemento de decisão. A decisão, por grande parte, vai se dar exatamente com a base da instrução. O artigo 155 autoriza isso. O juiz pode decidir, o Brasil pode decidir com base no inquérito policial. Né? Basta fazer um cotejo, seja lá o que for isso. Mas o que é mais interessante é que o material colhido previamente, ele é um mecanismo de constrangimento epistêmico na segunda fase. Tudo que brotar da segunda fase não pode ser originário, porque vai ser confrontado com aquilo. Se for originário, vai chegar a questão, você mentiu lá ou mentiu aqui? Você constrange, e a tendência é de você ter um processo acusatório ratificatório, que é o problema dos velhos mecanismos mistos. Disso já escreveu, pois o melhor livro escrito sobre oralidade é o do Paulo Ferrua, chamado Oralidade, no processo penal, e leitura de testemunhos. Se vocês forem ver, depois vou trazer algumas decisões do STF, que são animadoras sobre isso. Custódia preventiva. Ora, o processo nasce a partir de decretação de custódia preventiva. O fundamento da prisão preventiva. Não preciso desenvolver muito mais do que apenas notificar vocês que o processo tem essa base forte ali. Segundo, processo baseado na ideia de liberdade da prova. Era um código que era tão afeito à ideia de liberdade da prova que ele sequer se preocupou em disciplinar quais são as provas admitidas. Não tem no código. Tem algumas listadas, mas lá na investigação. E aí, o princípio da liberdade da prova. Tudo é válido, desde que não seja proibido. Como nada é proibido, tudo é válido. Essa é a lógica. Conformação de um pensamento. Prova indiciária. A prova indiciária é um oxímoron. É algo antitético em si mesmo. Se é prova, se é indiciário, não é prova. Mas veja que o nosso código regula muito mais do que estaria na prova indiciária. Nesse sentido, o nosso é pior do que o deles. Ele é mais autoritário nesse ponto, porque admite muito mais. Ele está muito mais preocupado em confirmar a prova indiciária do que o italiano. Onde é que aparece? Onde é que vocês acham que aparece uma famosa expressão: o juiz é o perito dos peritos, que está no nosso código? Está lá na base italiana. O que quer dizer ser o juiz perito dos peritos? Número 1, ele pode determinar uma perícia ou não, se quiser.
Mesmo que tenha perícia, ele pode decidir o contrário. Não tem problema nenhum, porque quem decide é ele, não é o perito. Isso é princípio, é derivado, é um derivativo do princípio da liberdade das provas. Carnelucci, por exemplo, defendendo, pode uma prova de ouvir dizer, pode a testemunha dizer assim, não, eu não vi, mas fulano me contou, ele garante. Pode. Uma prova de ouvir dizer não é nada mais do que uma prova de segundo grau. A prova de segundo grau está dentro do princípio da liberdade das provas. Então, veja, numa dimensão completamente distinta no modelo adversarial, onde a hearsay evidence ela é proibida, porque não garante relevância, né? O professor Geraldo Prado falou isso. Não basta você trabalhar com a admissibilidade, você tem que garantir que a prova introduzida seja relevante, ou seja, o marco da relevância é o marco em que as hipóteses devem ser extraídas da prova e só podem conduzir a ou B. Já você traz você não pode usar no júri, no sistema americano, as condenações anteriores, porque elas não dizem nada a respeito em torno do fato. Você não pode mencionar. Se eu pegar no Rio Grande do Sul, os caras puxam uma multa. Ó, não, cara, aqui, ó, 2 infrações médias no mês. Olha o potencial lesivo desse cara. O uso das informações do sistema de segurança. Qual é a paridade de arma que você poderia ter numa situação dessas? Olha o que o Carnelucci diz, que é uma verdade. A testemunha, o Carnelucci não é um cara que gosta do contraditório. Por isso que a investigação ele propõe um projeto, de código, projeto Carnelucci, ele faz em segredo e faz sem contraditório e tem validade. E ele apanha do cordeiro por isso. Mas olha o que diz o Carnelucci, um avesso ao contraditório. A testemunha rende muito mais no gabinete do juiz instrutor do que na sala de audiência pública. Mas é evidente. Olha como rende, né? O coeficiente de rendimento. A gente precisa da eficiência da administração pública, né? Tá assim. Quarto pilar. Livre convencimento. Livre convencimento. Veja só o que diz o Márcico, autor que trabalha nesse período. Livre no sentido que o juiz não tenha outro limite na valoração das provas que a consciência da responsabilidade de sua função, soma infinita de deveres intelectuais, éticos e sociais. Então, o juiz é limitado unicamente pela sua consciência. Isso é livre convencimento, segundo os caras aqui do fascismo, né? Esse liberalismo tecnicista. Olha o que o Cordeiro fala sobre livre convencimento. O livre convencimento é uma forma muitas vezes abusada, como se livre aludisse a misteriosos canais intuitivos ou a escolha gratuita das fontes, mesmo que ilicitamente obtidas. Julgamento motivado não passa de um garantismo econômico. Essa é a expressão, é esse o ponto que dá a expressão para que o Ennio Ammodil use o garantismo inquisitório, porque essa expressão vem justamente na enciclopédia quando ele comenta motivação da sentença. Então, quinto, verdade real. É óbvio que a verdade real tem que estar lá. Só que o que há é um tríptico, é uma estrutura de 3 faces. Verdade real implica 2 coisas. Verdade real implica liberdade da prova e implica automaticamente no livre convencimento. Não existe uma coisa isolada da outra. Livre convencimento precisa da verdade real, precisa da liberdade da prova, liberdade da prova precisa da verdade real e do livre convencimento. É uma coisa, é um tríptico, são uma estrutura trilateral orgânica. Sexta estrutura, que se pode chamar de contraditório deformado. O Manzini dizia, a oralidade se garante quando ratificamos o que produzimos em audiência. Esse é o contraditório. Ratificar oralmente. Sétima estrutura, expulsão da presunção de inocência. Assim como o nosso código não tem presunção de inocência, o deles também não tinha. Veja o que diz o Alfredo Rocco sobre a presunção de inocência. Aquela tendência favorável aos delinquentes é fruto de um sentimentalismo aberrante e obsessivo que, entanto, enfraqueceu a repressão e favoreceu a expansão da criminalidade. Ora, quem é que defende, quem são os autores que vão formular as primeiras críticas à presunção de inocência? Os positivistas. Especialmente porque
O primeiro projeto de código encomendado para que tivéssemos um código pós-unificação italiana foi o Garofalo e o Carelli. Um texto que está disponível num belo repositório de obras estrangeiras chamado archive.org. Você vai encontrar muita coisa importante lá, inclusive, salvo engano meu, esse texto. Ele vai dizer assim, para que serve a presunção de Garofalo? Para que serve a presunção de inocência se quem é acusado já é condenado pelo Tribunal da Opinião Pública? Ah, o cara é um visionário. Manzini trata-se de uma forma irracional e incongruente. Se deve presumir a inocência do acusado, como exige o bom senso, então por que se procede contra ele? Olha, é genial na sua perversidade. O Manzini vai manter essa estrutura até a última obra dele atualizada, que é de 67. Ele não vai mudar uma palavra, mesmo com a Constituição de 47. 20 anos após a Constituição, está lá a mesma fórmula, embora a Constituição italiana tenha adotado a fórmula presunção de não culpabilidade, que foi devida a ele. Na batalha constitucional, Manzini conseguiu salvar o que tínhamos antes. Não, presunção de inocência não. Não culpabilidade. Não culpabilidade é um estado que nem é presunção pró nem contra. É o que é, o réu. Hélio Tornari escreve isso depois. O Leone defende isso. Presunção não é de inocência, é de não culpabilidade. E isso foi tomado pela Corte Constitucional Italiana como interpretação autêntica da Constituição. Não também, né? Não é só o STF. O Illuminati vai dizer que essa é uma interpretação abrogativa da Constituição. Talvez a melhor obra escrita sobre presunção de inocência, chamada Presunção de Inocência, de Giulio Illuminati, 1986. O oitavo pilar, a possibilidade de decretar a despublicização do processo, conforme o caso. Se precisar, o processo deixa de se tornar público. Em determinados casos, ele se torna até demais. Veja, você torna sigiloso algo que é público, ou você torna público que é sigiloso. Então, interceptação telefônica, né? É o reverso disso aqui. Nono pilar, supressão das unidades absolutas. Artigo 184. 184. Todas as nulidades podem ser sanadas nos modos estabelecidos pela lei. Inclusive o prejuízo. Sanabilidade. Ah não, mas o prejuízo não é resíduo de sanabilidade. Performa a sanabilidade, pouco importa que você diga que é. Vou falar de novo geral do lado. Ah, mas qual é a natureza jurídica? Dane-se. Entendeu? O que interessa é o que é performa, que é performático, o que faz o prejuízo. O prejuízo faz com que o ato inidôneo valha como se idôneo fosse. Mais além, vamos ver se tem alguma similitude com o sistema de nulidade. Artigo 187. O Ministério Público e as outras partes não podem arguir as nulidades às quais deram concorrer para lhe dar causa. Artigo 365, o artigo 565 do CPP. A nulidade de um ato é sanada se, não obstante a irregularidade, o ato igualmente atingiu o seu escopo em relação a todos os interessados. Também está no nosso sistema de nulidades. Veja que eu vou poupar vocês aqui da leitura do que o Rocco escreve sobre nulidades, para poder a gente fazer um intervalo. Mas ele vai dizer que, eu adoro essa expressão, né? Chicana. Chicana é fantástico. Para evitar a chicana, o ardil, sempre pelo advogado. Décimo, esse me preocupa mais. Porque, não obstante a sua inscrição no artigo hoje 363, que foi reformado para ficar como tudo sempre esteve, emendatio libelli, não a mutatio libelli, talvez uma avaliação. Tem avaliação acadêmica, né? Tem avaliação no final do ano lá que veio os alunos, então, professor, ele é uma droga, é um chato, sei lá o que mais, outros tantos adjetivos no final do ano, vai lá. E aí teve um que eu demorei muito tempo para entender o que o cara quis dizer. Está no processo penal,
Tá. Aí o cara bota assim, avaliação, abre aspas, professor Balaqueiro, fala em mexicano. Deu né? Mexicano é uma língua, né? Não sei por isso, mas mexicano. Depois eu descobri o que queria dizer. O cara ali, muchacho. O cara entendeu muchacho. Muchacho libelli. Eu já agora já divido, né? Não é um muchacho. Muchacho libelli. Veja só, artigo 477 do Código Italiano. Na sentença, o juiz pode dar ao fato uma definição jurídica diversa daquela enunciada na sentença de admissibilidade da acusação, no requerimento do decreto de citação, aplicar as penas correspondentes, ainda que mais graves, e aplicar as medidas de segurança, desde que a cognição do crime não pertença à competência de um juiz superior especial. Então veja lá, o juiz pode dar ao fato uma definição jurídica diversa daquela que constada a denúncia, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. Artigo 383 do atual CPP, reformado para nada. Reformaram, mas é a mesma coisa que estava antes. Deram uma lixada, né? uma invernizada no que tinha antes. 11ª estrutura do Código Roco. Ônus da prova. Olha, sobre o ônus da prova, é uma coisa que eu preciso entender o negócio. O Manzini que era o Manzini, ele diz assim: não tem ônus da prova no processo penal. Não tem ônus da prova no processo penal. Ônus da prova só pode existir no processo que o juiz é inativo. Porque se o juiz tem poderes instrutórios, ele não pode ficar adstrito a nada. Ele não pode ter nenhum tipo de vinculação àquilo que as partes produzem. O Florian, que escreve sobre o tratado da prova, não existe ônus da prova no processo penal, porque é a verdade real. O Brasil é um negócio sério, porque aí você quer ter ônus da prova e quer ter juiz ativo ao mesmo tempo. É ônus do Ministério Público, mas o juiz, se o Ministério Público não conseguir, ele consegue. Então, de quem que é a prova? Do juiz? Veja, é quase que uma esquizofrenia que você possa pensar que o juiz deve buscar a prova, mas ao mesmo tempo o ônus da prova é de alguém. Mas é só dele. É o juiz que tem que suplementar a lacuna. Não pode ter distribuição do ônus da prova. Até pelo fato de que, quando o juiz é instrutório, quando o juiz tem poderes instrutórios, o cara se transforma aqui num objeto de prova. Portanto, aí tem razão o Manzini, que o código, que o processo penal fascista, o processo penal deles é de uma só parte. Processo de parte única. Objeto, é uma apuração contra esse cara aqui. E essa incompatibilidade, ela fica manifesta, porque o Manzini vai dizer que, em algum momento do tratado, ele vai dizer que ele é partidário da teoria da relação jurídica, mas o processo é de parte única, não? Relação jurídica consigo mesmo. A incongruência é parte do fascismo quanto do sincretismo fascista. Mas, de toda ordem, é preciso entender que eu elenquei para vocês 11 estruturas. Essas 11 estruturas aparecem em maior ou menor medida aqui. Em maior ou menor envergadura, em maior ou menor similitude com o Brasil. Claro que as justificativas do Brasil são mais divertidas, porque elas são mais toscas. Então, façamos um intervalo e aí eu falo do discurso brasileiro.